Gojo Satoru é uma das maiores anomalias dentro do universo de Jujutsu Kaisen. A sua própria existência causou um desequilíbrio no mundo. Só que, infelizmente, ele acabou encontrando seu fim na luta contra o Sukuna depois de lutar com tudo o que tinha. Porém, e se ele tivesse uma nova chance? E se ele voltasse no futuro? Bom, é sobre isso que falaremos hoje, então vem comigo e bora lá entender como seria se Gojo Satoru tivesse renascido em Jujutsu Kaisen Módulo. Pessoal, tem duas coisas que eu tenho certeza que o Gojo sempre teria, independente de quando ele renascesse. A primeira é a sua arrogância característica. Esse traço de personalidade moldou a sua essência e eu não consigo nem imaginar vê-lo de forma diferente. Já a segunda coisa é que ele sempre teria muito cabelo. Algo que, por exemplo, eu por muito tempo não sabia o que era. E olha, você pode até rir, mas é sério. Porque por um bom tempo eu vi o meu cabelo indo embora e fingia que tava tudo certo. Por conta disso, eu sempre ficava procurando o ângulo certo da câmera e todas as vezes eu sentia aquela negação clássica, sabe? E o pior é que eu sempre fazia o que todo mundo mandava eu fazer. Shampoo anti-queda, tônico que promete o mundo e várias outras coisas que não deram nenhum resultado. Aí eu entendi uma coisa que mudou a minha cabeça, meio que literalmente. Porque pensa comigo, a queda de cabelo que a maioria dos caras sofrem não é falta de shampoo, não é estresse, não é nada disso. É a tal da alopécia androgenética e ela acontece de dentro pra fora. E é por isso que cosmético não resolve. Porque quem trata isso de verdade é a ciência, é medicina, é um médico especialista olhando para o seu caso. E foi exatamente aí que eu conheci a Manual. Porque a Manual é o jeito mais fácil e seguro de tratar a queda de cabelo sem precisar sair de casa. E funciona assim, você entra no site, responde um questionário rapidinho e aí os médicos e especialistas avaliam o seu caso individualmente para poder montar o tratamento certo para o seu tipo de calvície. Nada de fórmula pronta, nada de promessa furada de internet, é tratamento sério, baseado em ciência e acompanhado por médicos de verdade, com medicamentos vindo de farmácias parceiras. E vamos ser honestos aqui, porque o que sempre me travou foi achar que ia ser caro e complicado, e assim, não é. Com menos de R$100 por mês você já consegue tratar. E também vamos ser honestos com outra coisa, porque você gasta isso com delivery, rolê, joguinho, e na Manual é tudo em casa, com suporte clínico contínuo no WhatsApp, e se você quiser ajustar ou parar em algum momento, é só falar com eles, sem nenhuma pegadinha. Então, se você sofre da mesma coisa que eu e quer entender melhor, clica aqui no link da descrição, faz a sua avaliação online que é gratuita e utiliza o meu cupom HASHIRA para garantir 40% de desconto na primeira compra, ainda com frete grátis. Cara, se você sempre quis tratar esse problema e nunca soube por onde começar, começa por aqui, pelo que funciona de verdade. E agora sim, voltando para o nosso renascimento mais arrogante de Jujutsu Kaisen, para começar, vamos entender a situação de forma geral. Em 2086, uma nave se aproxima da Terra trazendo os Simurianos, uma raça alienígena que fugiu do seu planeta por questões de conflitos internos. Ao chegar na Terra, os Simurianos entram em contato com os japoneses, onde tentam estabelecer acordos para possibilitar a coexistência entre as duas raças. Só que diante disso, a gente precisa explicar como que o Gojo voltaria. E essa é a parte mais delicada da timeline, porque não pode ser um simples ele acordou vivo novamente. Tem que fazer sentido dentro das regras do universo. E a melhor explicação que eu encontrei para isso passa por uma coisa que o próprio módulo já estabeleceu: o caminho das almas. Pessoal, o caminho das almas é aquele espaço limiar entre a vida e a morte que apareceu no fim de Jujutsu Kaisen original, quando até a alma do Sukuna foi vista atravessando ele. É basicamente um lugar onde as almas transitam depois da morte. E quando Gojo morreu em Shinjuku, a alma dele passou por ali e seguiu adiante. Isso é implicitamente mostrado na cena em que ele encontra seus amigos mortos e diz que se divertiu muito, provando que não tinha nenhum arrependimento. Mas vamos supor que aqui, na nossa linha do tempo, por mais que ele tenha avançado, ele seguiu acumulando energia amaldiçoada residual até alguns anos antes dos eventos de Jujutsu Kaisen Módulo e renasceu. Contudo, ele renasce de um jeito específico. Ele renasce sem as suas memórias. Também, o Satoru que volta, primeiramente nasce em uma ramificação do clã Gojo, longe dos olhos do Yuta e da Maki. Porém, ele logo chama a atenção dos próprios pais, pois quando ele nasce, os seus olhos azuis começam a brilhar. Pessoal, a presença dos 6 olhos aqui deveria ser impossível. Essa mutação estava ligada por destino ao Tengen e ao recipiente de plasma estelar. Ela deveria apenas aparecer a cada 400 anos, quando a fusão do Tengen estivesse se aproximando. Porém, Fushiguro Toji havia quebrado esse destino. Ou seja, ninguém imaginava que os 6 olhos retornariam, muito menos apenas 70 anos após a sua última aparição. E aqui está o detalhe que torna isso fascinante, porque um Gojo sem memórias, mas com os 6 olhos e o ilimitado, é uma anomalia que o mundo de módulo detectaria na hora. Imagina só o pânico quando os feiticeiros sobreviventes sentem, do nada, uma assinatura de energia amaldiçoada que eles só conheciam nos livros de história. Dito isso, alguém precisa decidir o que fazer com essa criança que carrega o poder de uma lenda morta. E quem assume essa responsabilidade é o próprio Yuji Itadori. O Yuji na hora reconhece aquela energia. Ele lutou ao lado do Gojo e ele sabe exatamente o que aquela criança representa. Dito isso, o Yuji decide treinar o Gojo renascido pessoalmente, do mesmo jeito que o Gojo um dia treinou a geração dele. O ciclo se inverte, o aluno vira mestre, e o Yuji passa os anos seguintes moldando esse novo Gojo, ensinando ele a controlar o ilimitado, a dominar os 6
Seis Olhos a entender as suas habilidades sem nunca contar quem ele realmente foi, para que ele construa a própria identidade em vez de carregar o peso de um fantasma. E aqui tem duas coisas que esse Gojo renascido carregaria desde sempre, não importa em que época do mundo ele retornasse. A primeira é aquela arrogância característica. Mesmo sem memória nenhuma, mesmo sem saber quem ele foi, o moleque cresce com aquele sorriso de canto de boca, com aquela autoconfiança absurda de quem sabe, no instinto, que tá acima de todo mundo na sala. É um traço que tá na essência dele, gravado mais fundo do que qualquer memória. E a segunda coisa é que, diferente do original que carregava a solidão do ser intocável, esse Gojo cresce com algo que o original nunca teve por completo. Ele cresce cercado. Criado com afeto pelo Yuji, no meio da nova geração, sem nunca ter sido tratado como uma arma. Ele é o Gojo que o Gojo original sempre poderia ter sido se o mundo não tivesse colocado o peso de tudo nas costas dele desde criança. Agora, seguindo, a gente precisa estabelecer a grande diferença dessa timeline, porque no material original, o conflito é mais sobre coexistência, sobre os simurianos refugiados tentando viver em paz com a humanidade. Mas, nessa timeline, a gente adiciona uma ameaça externa muito maior, uma guerra de verdade entre Simuria e a Terra. Pensa só na lógica por trás disso. O Maru e o Cross fugiram do planeta Simuria com uma quantidade enorme de Mu, aquele minério que o próprio Maru utilizou para construir a nave Naunax inteiramente. Pessoal, o Mu não é um material qualquer, é uma substância capaz de ser moldada pela energia amaldiçoada em escala colossal, capaz de construir naves que atravessam o espaço. É essencialmente o recurso mais valioso da civilização simuriana, e os refugiados que vieram para a Terra levaram uma reserva gigantesca dele. Dito isso, e se Simuria não aceitasse essa perda? E se o planeta de origem mandasse uma força de invasão atrás daqueles que fugiram e do Mu roubado? Porque os simurianos que ficaram em Simuria não são refugiados pacíficos como o grupo do Maru. São uma civilização guerreira que quer o recurso de volta. E aqui, na nossa timeline, eles têm algo que os refugiados também tinham. Eles têm um feiticeiro com uma técnica capaz de viajar pelo espaço, de abrir caminho entre planetas, de trazer uma frota inteira até a Terra. E é aqui que a ameaça escala para um nível que o mundo de módulo nunca enfrentou. Não é mais uma disputa diplomática sobre coexistência, é uma invasão alienígena em larga escala, com Simuria mandando os guerreiros mais brutais da civilização deles para retomar o Mu e punir aqueles que fugiram. Diante disso, a Terra, que mal conseguia lidar com os refugiados pacíficos, agora encara um exército. E os feiticeiros enfraquecidos por décadas não têm como segurar isso sozinhos. Também, o timing dessa invasão é o que torna tudo perfeito narrativamente, porque ela acontece exatamente no momento em que o Maru está prestes a executar o ritual de harmonia para apagar a energia amaldiçoada do mundo inteiro. Como vocês sabem, o Maru e o Yuji acreditam que um mundo sem energia amaldiçoada é um mundo sem conflito. Porém, ele não percebe que apagar a energia amaldiçoada agora, com uma invasão simuriana chegando, deixaria a Terra completamente indefesa nas próximas gerações. Por mais que esse ritual apenas afete as pessoas que irão nascer a partir de agora, não se sabe quanto tempo a guerra irá durar. Ou seja, se isso demorasse centenas de anos, seria um suicídio coletivo disfarçado de salvação. E aí chega o momento que define essa timeline inteira, o momento em que o Gojo renascido entra em cena de verdade. Porque, enquanto o Maru ativa o ritual de harmonia, enquanto ele puxa a si mesmo e as almas para reescrever a energia amaldiçoada do planeta, algo impossível acontece. Alguém invade a técnica caos e harmonia de dentro. Isso não é algo simples de se fazer, porque a técnica do Maru é uma das mais complexas de todo o Jujutsu Kaisen. Ela é uma técnica que manipula a própria estrutura da matéria e da realidade, que opera em um nível que feiticeiros de grau especial mal conseguem compreender. Ou seja, forçar a entrada em um ritual cósmico em andamento é algo que exigiria uma compreensão de energia amaldiçoada que vai além de qualquer feiticeiro vivo em módulo. Exigiria os Seis Olhos. E é exatamente isso que acontece. Porque, pessoal, chegamos no clímax da história. Pois, quando tudo estava rolando, o Gojo se lembra exatamente do que aconteceu na sua vida passada. Diante disso, ele se move e aparece dentro do espaço do ritual de harmonia, na frente de um Maru completamente chocado. Nesse momento, ele fala para o Maru parar, não porque o plano é ruim, mas porque o time é suicida. O Gojo explica com aquela clareza arrogante dele que apagar a energia amaldiçoada agora deixaria a Terra indefesa contra a invasão que está chegando em Simuria, caso ela durasse mais de 100 anos. Ele diz para o Maru segurar o ritual, guardar o plano para depois, porque primeiro alguém precisa lidar com o exército que está chegando. E quando o Maru pergunta quem exatamente vai lidar com uma invasão alienígena inteira, o Gojo dá aquele sorriso e responde que ele resolve, que é só segurar as pontas que ele cuida do resto, pois ele acabou de se lembrar quem ele realmente é e que eles têm um novo mais forte ao lado deles. Em resposta, o Maru para o ritual, pois ele entende que pode confiar no homem em sua frente e decide focar na cura da Yuka, do Cross e do Tsurugi. Depois disso, nós vemos uma cena linda, porque o Yuji, que tinha
tinha ido embora, sente a energia amaldiçoada do seu aluno e vai até ele. Ao encontrá-lo, o Yuji pergunta se o Gojo finalmente se lembrou do passado e diz que ir contra o ritual não era uma boa ideia, pois isso poderia ser a única chance deles de acabar com o sofrimento de todos. Ao ouvir esse argumento, o Gojo, sorrindo, apenas avança e diz para o Yuji não se preocupar. Afinal, ele é o mais forte dessa geração. Alguém que vai viver mais do que a segunda vida do próprio Gojo. Diante disso, ele finaliza falando: Yuji, você me superou. Só a sua existência já seria suficiente para acabar com essa guerra. Mas, sabendo como você é, eu peço que espere um pouco, pois eu preciso me aquecer. Com isso, o Gojo se vira para a guerra que está explodindo do lado de fora e o que ele encontra é o caos absoluto. De um lado, a invasão simuriana chegando pelo espaço, do outro, a batalha que já estava rolando. Mahoraga contra Dabra. E por trás disso, a Yuka estava dentro das sombras em morte suspensa. E aqui, a gente precisa entender o tamanho da encrenca, porque o Dabra não é um inimigo comum. Ele aprende a feitiçaria da Terra na mesma velocidade que o Mahoraga se adapta. Fora que a técnica de luz dele permite que ele se mova em velocidade subluz, dispare feixes e pilares de luz que são praticamente impossíveis de desviar. E ele ainda tem a intenção assassina manifestada, uma técnica tão alienígena que nem se traduz para a linguagem humana, que transforma puro intento de matar em dano físico. Só que, como a gente sabe no original, nada disso funciona na luta contra o Mahoraga. Até que o Dabra descobre a reversão de feitiço e expande o seu domínio. E é aí que o Gojo entra, e a primeira coisa que ele faz não é atacar, é proteger. Ele utiliza o ilimitado para quebrar o domínio do Dabra. Então, assim que o domínio se desfaz, o Dabra fica surpreso. Porém, quando tenta atacar, percebe que a sua técnica amaldiçoada está exausta. Então, sem que qualquer um percebesse, o Gojo termina o encantamento para o roxo. Só que antes, ele puxa o Dabra para perto com o azul, diz para ele ficar quieto, pois é aliado, e libera o roxo diretamente no General Divino, destruindo ele com um único ataque. Diante disso, a Yuka é removida da sombra, mas não está morta, pois o Maru está cuidando dela em nível molecular. Rapidamente, depois de ter resolvido a situação, o Gojo explica o que está acontecendo para o Dabra e desaparece, deixando o Simuriano perplexo e pensando que se tivesse que enfrentar ele, preferia desistir. E aí, pessoal, o Gojo avança, e cada momento que se passa, mais das suas memórias vão retornando. Ele se lembra de como foi ensinar na escola Jujutsu, como foi a luta contra o Sukuna e como que o sorriso de todos seus amigos aquecia o seu coração. Essas memórias antigas, somadas às novas que ele fez com o Yuji, faz o Satoru pensar que finalmente ele não está sozinho. E mais importante, ele não é mais o pico da feitiçaria, porque agora o Yuji é quem está lá. Com isso, a guerra contra Simuria toma um rumo completamente diferente, porque agora a Terra não está mais indefesa. Não é à toa que a primeira coisa que o Gojo vê quando chega no campo de batalha é o Yuji utilizando seu desmantelar, que varre facilmente 20% do exército que chegou à Terra. O Gojo fica extremamente surpreso ao ver o seu ex-aluno e agora o seu professor ter um controle de energia amaldiçoada superior até mesmo do que o Sukuna. Dito isso, o Yuji percebe que aquilo estava fácil demais, que os guerreiros mais poderosos deveriam estar protegendo o líder da tribo de Deskunte e diz para o Gojo resolver esse problema sem transformar a guerra em uma chacina. Diante dessas palavras, então, o Gojo nem espera e parte diretamente para as maiores forças do inimigo. À medida que ele vai avançando, várias técnicas amaldiçoadas alienígenas eram ativadas, mas nenhuma passava pelo seu infinito. Até que ele chega na frente da tribo. Naquele momento, vários guerreiros poderosos tentam cercá-lo, mas a única coisa que o Gojo faz é um símbolo com a sua mão e expande o seu domínio. Em questão de segundos, todos que foram atingidos pelo vazio do infinito estão no chão tremendo. Então o Gojo calmamente se aproxima do chefe até que ele sente alguém tentando pôr a mão no seu ombro. Quando se vira, ele vê o Dabra e entende rapidamente que a luta havia chegado ao fim. Com isso, o Dabra se aproxima do chefe, que ainda tenta dar ordens dizendo que iria matar a sua irmã. Só que a maldição em cima do espejo já havia sido desfeita através da corda negra. Ou seja, com apenas um movimento, a cabeça do chefe é arrancada e isso marca o fim da guerra. Por fim, quando a invasão é finalmente repelida, quando Simura entende que a Terra está sob proteção de algo que eles não podem vencer, vem o momento de decidir o futuro. E aí, o Gojo junto do Yuji se vira para o Maru e dá a permissão que faltava para o ritual de harmonia ser inicializado. Agora que a ameaça passou, agora que a Terra não precisa mais da energia amaldiçoada para se defender, o Maru pode reescrever o mundo para um lugar de coexistência, sem conflito entre humanos, feiticeiros e simurianos. Diante disso, o Maru executa o ritual, mas dessa vez com uma diferença, porque o Gojo, com os 6 olhos, ajuda o Maru a refinar a técnica. Os dois juntos reescrevem a estrutura de energia amaldiçoada do planeta, criando um futuro onde as próximas gerações não vão nascer fadadas ao conflito entre feitiçaria e maldição. E o detalhe final e mais bonito é o que acontece com o Gojo depois de tudo, porque, diferente do material original, esse Gojo termina cercado de pessoas. Ele também sabe que pelos próximos 300 anos o Yuji vai tomar todas as medidas necessárias e que para isso ele vai ajudá-lo. Assim, nenhum dos dois vai se sentir sozinho. E quando chegar a hora dessa segunda vida terminar, o Gojo fez o Yuji prometer que ele iria continuar vivendo com um sorriso no rosto. Diante disso, pessoal, os dois sorriem enquanto a Nobara fala para ela não ser esquecida, pois ela ainda tem alguns anos
pela frente. E aí eu preciso dizer que essa timeline responde uma pergunta que todo fã de Jujutsu Kaisen já se fez. E se o Gojo tivesse uma segunda chance? E se o universo que foi tão cruel com ele na primeira vida decidisse devolver ele em um momento e em um lugar onde ele pudesse finalmente ser feliz? Porque o trágico do Gojo original nunca foi a sua força, foi a solidão que a força trouxe. Foi ser tão poderoso que ninguém conseguia ficar ao lado dele de igual para igual. E essa timeline conserta isso, não tirando o poder do Gojo, mas dando a ele o que ele nunca teve, alguém que o recebeu de volta, um aluno que cresceu o suficiente para caminhar ao lado dele, ao invés de atrás dele. Agora me conta aí nos comentários, você acha que o Gojo renascido seria mais forte que o Yuji? E, mais importante, se você pudesse trazer um personagem de volta para o mundo de módulo, seria o Gojo ou seria outra pessoa? No fim, se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e se você também sofre com a queda de cabelo e quer entender como resolver o seu problema, não esquece de clicar no link da descrição ou no comentário fixado, porque a manual é a escolha certa para você.